Estamos de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E veja só, já vamos estudar a lição número 20. Falta pouquinho para a gente chegar ao fim. Hoje, a nossa abordagem será sobre o sábado do quarto mandamento. Veja o que diz Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Aqui está o relato dentro dos 10 mandamentos. O quarto mandamento da lei de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O nosso estudo de hoje, portanto, vai considerar esse assunto. Nós vamos dividir a nossa abordagem basicamente em 5 tópicos. Primeiro, o sábado, um dia separado por Deus. Depois, o significado do sábado na Bíblia. Em terceiro lugar, por que a maioria dos cristãos observa o domingo? Em quarto lugar, o sábado na vida de Jesus e dos apóstolos. E depois nós vamos finalizar considerando alguns textos bíblicos de difícil interpretação acerca do sábado. É bastante coisa. Vamos rápido então, me acompanhe. Então, o primeiro tópico do nosso estudo de hoje é exatamente este: o sábado, um dia separado por Deus. Vamos ver como foi que Deus separou esse dia de maneira especial. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, o relato da semana da criação. O texto diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bem, em primeiro lugar, nós não podemos imaginar aqui o cansaço de Deus como se fosse o cansaço de um ser humano. A ideia não é essa. Mas existem alguns aspectos aqui importantíssimos. É dito que Deus descansou nesse dia, né? É dito que Deus abençoou esse dia. E é dito que Deus santificou. A palavra santificar tem essa conotação de separar para uso especial. Qual é o significado do sábado? Vejamos. Ele é um memorial da criação. Justamente porque no 7º dia Deus descansou da obra que fizera. Veja o texto que nós já lemos ali no 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, etc, etc, etc. E no finalzinho do mandamento é dito o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebe a conexão aqui no 4º mandamento com aquilo que aconteceu na semana da criação? As 3 coisas que Deus fez no sábado: descansou, abençoou e santificou. E esse mandamento está relacionado exatamente com a semana da criação. O fato de Deus ser o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, a cada semana temos o 7º dia, o sábado do Senhor, como um memorial da criação. Mas o sábado também é um símbolo ou um memorial da redenção. No livro de Deuteronômio há uma repetição dos 10 mandamentos. E no 4º mandamento a ênfase é um pouquinho diferente. O texto equivalente diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio 5,15.
Por que que Deus ordenou ao povo de Israel para guardar o sábado? Então, nesse texto, a referência é a libertação. O povo foi liberto. Então, o sábado colocado como um símbolo da libertação. No nosso caso, nós guardamos o sábado como um memorial da criação e como um memorial da libertação do pecado, operada por Jesus Cristo. Uma evidência importante de que o sábado mencionado no quarto mandamento é especificamente o sétimo dia da semana e não um dia qualquer que se possa escolher livremente, é a história do milagre do maná no deserto. Está relatado no capítulo 16 de Êxodo. Ali fica claro que Deus tinha um dia específico de sua escolha e não da escolha do homem, para ser observado como dia santificado. Você pode depois ler detalhadamente essa história muito interessante lá no capítulo 16 do livro de Êxodo. Outra informação importante é que na visão bíblica o dia não começa à meia-noite, como nós praticamos em nosso mundo ocidental, nosso mundo moderno. Na Bíblia, o dia começa ao pôr do sol e dura até o pôr do sol do dia seguinte. Você lembra o relato dos dias da criação? A expressão usada é: e foi tarde e manhã o primeiro dia, e foi tarde e manhã o segundo dia, e assim por diante. O termo tarde se refere à parte escura do dia, o que nós chamamos de noite hoje. E o termo manhã se refere à parte clara, o que nós designamos como dia propriamente dito. E na contagem bíblica, a tarde vem antes da manhã. É bastante interessante isso, mas é assim que a Bíblia conta os dias. Ao pôr do sol começa um novo dia e dura até o pôr do sol do dia seguinte. Nós guardamos o sábado também por uma outra razão. O sábado é também um símbolo ou um sinal de santificação. Veja o que diz a Bíblia. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. Você vê aqui o sábado como um sinal de santificação. Agora uma pergunta interessantíssima, importantíssima, para ser considerada em qualquer estudo bíblico a respeito do sábado na Bíblia. Se a Bíblia está falando do sábado, se o quarto mandamento ordena para observar o sábado, a pergunta inevitável é: por que a maioria dos cristãos observa o domingo e não o sábado? Bem, vamos demonstrar agora que não existe uma razão bíblica consistente para isso, para se guardar o domingo em lugar do sábado. Na Bíblia não existe a palavra domingo. Existe sim a expressão primeiro dia da semana, que equivale ao domingo de hoje, mas a palavra domingo não existe na Bíblia. Essa expressão, primeiro dia da semana, ela aparece 8 vezes no Novo Testamento. A pergunta é a seguinte: será que em alguma dessas passagens existe alguma indicação de que devemos guardar o domingo em lugar do sábado? Vamos ver aqui uma a uma e vamos ver se encontramos nessas poucas referências ao primeiro dia da semana, vamos ver se encontramos alguma indicação de que devemos observar o domingo e não mais o sábado. Vejamos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28, 1. Veja, eu estou mostrando esses textos, esse aqui é o primeiro deles, apenas para vermos se existe alguma indicação de que há uma informação, uma motivação, uma determinação bíblica para se mudar a guarda do sábado para o domingo. Não preciso nem explicar. Esse aqui não faz nenhuma referência a isso. Vejamos o outro texto que fala sobre o primeiro dia da semana. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E veja, aqui está a razão pela qual a maioria dos cristãos acabou mudando e passou a observar o domingo. Mas a pergunta é: existe na Bíblia alguma indicação de que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, devemos agora guardar o domingo e não o sábado? Essa é a pergunta.
Nós vemos na referência bíblica, nesse texto aqui, não há nenhuma indicação disso. Seguindo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Marcos capítulo 16, versos 1 e 2. Vamos continuar lendo os próximos textos. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Apenas uma descrição, né? Não há nenhuma indicação de que por isso o domingo deva ser observado. Mais um texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. São João capítulo 20, verso 1. Também uma descrição de um momento histórico, sem nenhuma indicação de que se deve guardar o domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Era o primeiro dia da semana. Não vemos aqui nenhuma indicação de que haja uma informação bíblica de que se deve guardar o domingo. O outro texto que fala sobre o primeiro dia da semana é este de Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O relato de um momento vivido na igreja primitiva que ocorreu no primeiro dia da semana. Mas não há nenhuma indicação de que isso aqui seja uma evidência de que o sábado tenha sido substituído pelo domingo como um dia de guarda, né? E finalmente, em 1 Coríntios capítulo 16, nós temos mais essa referência. Quanto à coleta para os santos, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Alguns até pensam assim, isso aqui diz respeito à adoração na igreja, porque houve uma coleta de ofertas. De maneira nenhuma, o apóstolo está falando sobre uma iniciativa de cada um em casa separar uma oferta para ajudar pessoas necessitadas. Portanto, não vemos na Bíblia nenhuma evidência, nenhuma indicação de que o sábado tenha sido substituído pelo domingo como um dia especial de santificação ao Senhor. Por enquanto, não vimos nenhuma evidência bíblica clara de que o mandamento do sábado tenha sido mudado para o domingo. Mas agora eu quero convidar você para falarmos um pouquinho sobre história. Vamos para o quarto século. O quarto século testemunhou a introdução de leis dominicais. Em primeiro lugar, foram impostas leis dominicais de caráter civil. Depois vieram as leis dominicais de caráter religioso. O imperador Constantino estabeleceu o primeiro decreto dominical civil em 7 de março do ano 321 d.C. Em vista da popularidade do domingo, especialmente no contexto dos adoradores pagãos do sol e da estima que muitos cristãos dedicavam a esse dia, Constantino tinha a esperança de que, tornando o domingo um dia santo, ele obteria o apoio das duas correntes em favor do seu governo, tanto dos pagãos quanto dos cristãos. O decreto dominical de Constantino refletia suas próprias origens como adorador do sol. Veja só o que diz o texto desse decreto. No venerável dia do sol, venerabile die solis, devem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansar, e devem fechar todas as casas de comércio. No campo, entretanto, as pessoas envolvidas em agricultura podem livre e legalmente continuar com suas tarefas. Isso aqui é um trecho daquele texto. Várias décadas mais tarde, a igreja seguiu o seu exemplo. O concílio de Laodiceia, encerrado em 364 d.C., que aliás não foi um concílio universal, e sim apenas católico romano, esse concílio emitiu a primeira lei dominical eclesiástica. No cânone 29, a igreja estabeleceu que os cristãos deveriam honrar o domingo e, se possível, não trabalhar nesse dia, ao mesmo tempo em que se denunciava o repouso no sábado, instruindo os cristãos a não ficarem inativos no sábado, pois deveriam trabalhar nesse dia. Em 538 d.C., um ano muito importante nessa história da mudança do sábado para o domingo, um ano que marcou o início do período profético de 1260 anos. Nós estudamos essa profecia no estudo número 12 dessa série. O terceiro concílio de Orleans da Igreja Católica Romana emitiu uma lei ainda mais severa que a de Constantino.
O cânone 28 desse concílio diz que no domingo mesmo a agricultura deve cessar seus labores, de modo que as pessoas não sejam privadas de frequentar a igreja. Essas são as palavras que estão ali. Bem, diante de tudo isso, a conclusão é a seguinte: a observância do domingo não tem nenhum apoio na Bíblia e foi uma articulação da Igreja Romana a partir dos primeiros séculos da era cristã. Agora, o mais interessante de tudo isso é que esta mudança estava profetizada séculos antes que acontecesse. Veja só essa profecia de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25, uma profecia extraordinária, muito esclarecedora, né? Uma profecia que tem um paralelo com Daniel capítulo 2, que fala da sucessão dos grandes impérios mundiais, começando com Babilônia, depois Medopérsia, depois a Grécia, uma sucessão exatamente como a história conta, sendo que profetizado antes que acontecesse. Depois da Grécia vem o período de domínio do Império Romano, e depois o Império Romano foi dividido entre as tribos bárbaras, 10 tribos bárbaras, representadas na profecia pelos 10 chifres que saíram, que havia na cabeça do animal terrível e espantoso. E então, dentre esses 10 chifres, sai uma ponta pequena. Nós já estudamos sobre isso. Essa ponta pequena representa o domínio, a supremacia papal, que vai exatamente de 538 a 1798 com a Revolução Francesa. E veja só, se referindo a esse poder que dominaria nesses 1260 anos, de 538 a 1798. É dito o seguinte em Daniel 7,25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu vou apresentar algumas coisas aqui agora e quero deixar muito claro que não tenho a menor intenção de ser agressivo, de ser condenatório, de apontar negativamente para esse sistema religioso ou de denunciar pessoas, nada disso. Eu quero apenas funcionar aqui como um intérprete da palavra de Deus e ver o que a Bíblia está dizendo. É isso que nós estamos mostrando. Então, quando a profecia diz, se referindo ao sistema papal, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu quero convidar você a analisarmos agora através da história e ver se isso aqui de fato tem acontecido se aplicando ao sistema papal. Observe só o que as autoridades católico-romanas têm reivindicado ao longo da história. Por volta do ano 1400, Pedro de Ancarano afirmou o seguinte: o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não provém do homem, mas de Deus, e ele age no lugar de Deus sobre a terra com pleno poder para comprometer ou liberar suas ovelhas. Vejam, uma alegação se referindo ao Papa. Aqui está a referência bibliográfica para você conferir. O impacto dessa surpreendente assertiva foi sentido durante a Reforma Protestante, por exemplo. Lutero dizia que as Sagradas Escrituras, e não a tradição da igreja, é que representavam o guia de sua vida. Por isso que o seu lema foi sola Escritura, a Bíblia, e a Bíblia somente. John Eck, um dos mais destacados defensores da fé católica romana, atacou Lutero nesse ponto, reivindicando que a autoridade da igreja se encontrava acima das Escrituras. Ele desafiou Lutero no tocante à observância do domingo em lugar do sábado. Veja só as palavras de Eck nesse contexto. Ele disse: as Escrituras ensinam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, etc. Entretanto, a igreja mudou o sábado para o domingo, com base em sua própria autoridade. E para isto você, Lutero, não tem Escritura. Você percebe qual a origem, a verdadeira fonte da mudança do sábado para o domingo como um dia santificado?
Por ocasião do Concílio de Trento, de 1545 a 1546, convocado pelo Papa com a finalidade de conter o protestantismo, Gaspare de Fosso, arcebispo de Régio, trouxe novamente esse assunto à tona. E ele disse o seguinte, vejam só: os preceitos legais das Escrituras, ensinados pelo Senhor, cessaram em virtude da mesma autoridade da Igreja. O sábado, o mais glorioso dia da lei, foi modificado para o dia do Senhor. Estes e outros assuntos similares não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele declarou que não veio para destruir a lei, e sim para cumpri-la, mas foram modificados pela autoridade da Igreja. Aí eu me lembro da profecia de Daniel: proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Uma profecia que aponta para o sistema papal. E vemos nos documentos históricos como isso tem acontecido ao longo da história. E hoje, porventura, a Igreja Católica Romana ainda mantém essa mesma posição? Veja o que aparece nessa obra católica. Pergunta: qual é o sábado? A resposta: o sábado é o 7º dia. Pergunta: por que observamos o domingo em lugar do sábado? Resposta: observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Não há uma indicação bíblica de que haja havido essa transferência. A Igreja Católica assume a responsabilidade desta iniciativa. Em seu best-seller, The Faith of Millions, publicado em 1974, o erudito católico romano John O'Brien chegou a esta constrangedora conclusão. Vejam só o que ele escreveu e trouxe e tem trazido certo constrangimento no meio protestante. Ele diz assim: uma vez que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos, que professam obter sua religião diretamente da Bíblia e não da Igreja, observem o domingo em lugar do sábado? Sim, efetivamente isto é incoerente. O costume da observância do domingo, diz ele, repousa sobre a autoridade da Igreja Católica e não sobre um texto explícito da Bíblia. Esta observância permanece, vejam só o que ele diz, esta observância permanece como uma lembrança da Igreja Mãe, da qual as seitas não católicas se originaram, tal como um garoto que foge de casa, mas ainda carrega em seu bolso uma fotografia da mãe ou uma mecha de seus cabelos. Ele está aqui ironizando. Igrejas não católicas que afirmam que baseiam as suas doutrinas na Bíblia. Mas se na Bíblia não há uma indicação de que é para guardar o domingo, de onde vem a ideia de guardar o domingo? Da Igreja Católica. Então são igrejas que saíram da Igreja Católica, tal como uma criança que se afasta da mãe, mas leva algo que mantém ligado à observância do domingo. Quem adota essa mudança está, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, se submetendo à autoridade da mãe. E tudo isso estava profetizado por Daniel, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Vejamos agora o que a Bíblia menciona sobre o sábado na vida de Jesus e dos apóstolos. Vamos fazer isso rapidamente, você poderá depois consultar em detalhes os textos bíblicos. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E a lei diz: lembra-te do dia do sábado. Jesus está dizendo: eu não vim mudar a lei. Vejamos mais. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Uma outra passagem ainda sobre Jesus e o sábado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento.
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Uma outra coisa interessante é que mesmo depois da morte de Jesus, ele sepultado, uma razão tão importante para aquelas mulheres irem ao seu túmulo já no sábado, no dia seguinte à sua morte. Mas o mandamento era tão importante que a melhor forma de honrar o seu mestre não era indo visitá-lo no sábado e transgredir o sábado, era guardar o sábado e deixar para ir no primeiro dia da semana. Um breve comentário sobre as curas de Jesus no dia de sábado. Alguns argumentam que o fato de Jesus ter realizado milagres no sábado seja uma indicação de que ele estava cancelando a exigência da lei para guardar esse dia. Mas isso merece uma consideração um pouco mais atenta. Jesus podia ter restringido seus milagres de cura a outros dias que não o sábado, mas ele não o fez. De fato, os evangelhos parecem dar ênfase especial às curas no sábado, o que provocou controvérsia com os judeus. Por meio dessas curas, Jesus ensinou lições sobre a verdadeira observância do sábado. Mais fundamental ainda, por meio desses milagres, ele chamou a atenção para a sua divindade, a sua unidade com o Pai e a sua obra de salvação. A controvérsia sobre o sábado deu a Jesus oportunidade intensificada para ensinar as verdades vitais concernentes à sua obra de redenção. Assim, as curas no sábado serviram como proclamação da missão de Jesus. As duas curas no sábado relatadas por João são dignas de nota por causa da discussão que provocam e porque são elos numa progressão de acontecimentos afirmativos da missão de Jesus. Quando Jesus curou o coxo do tanque de Betesda e proclamou que tanto ele quanto o Pai trabalhavam, os judeus entenderam isso como uma reivindicação de igualdade com Deus. E ainda mais, procuravam matá-lo. Jesus apresentou então diversos pontos importantes. É interessante você analisar esses textos e você vai descobrir que as curas de Jesus no sábado não foram transgressão do sábado, e sim uma afirmação do ministério e da missão de Jesus. Vejamos agora alguns textos sobre o apóstolo Paulo e o sábado. Paulo e o sábado. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versos 14, 42 e 44. Vejamos mais referências. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos 16, 13. E note o seguinte, alguns tentam argumentar que Paulo ia à sinagoga no sábado simplesmente porque era um costume judaico. Mas veja, isso aconteceu em um lugar onde não havia sinagoga e quase meio século depois da morte de Jesus. Portanto, fica claro que era uma prática de fé, não de tradição, uma prática de fé, de obediência da igreja primitiva, observar o sábado como um dia separado por Deus. Agora precisamos tratar de pelo menos alguns textos bíblicos que são usados por algumas pessoas para defender a ideia de que não precisamos mais guardar o sábado segundo o mandamento da lei de Deus. Vejamos alguns deles, talvez os mais importantes. Aqui está, São Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavras do próprio Jesus. Estaria esse texto insinuando que o sábado não precisa mais ser observado como dia de repouso? Não faz nenhum sentido pensar assim. O que Jesus está dizendo é simplesmente que Deus é o Criador do ser humano e, em seu amor e cuidado por suas criaturas, Ele reservou um tempo para que o homem tivesse oportunidade de uma comunhão especial com o Criador, para o seu desenvolvimento físico, moral e espiritual. Ele sabia que a tendência humana seria de se envolver tanto nos afazeres do dia a dia que facilmente negligenciaria esse tempo de refrigério espiritual. É nesse sentido que deve ser compreendida essa declaração. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Além desse texto que nós acabamos de ler, existem alguns outros que dizem respeito à lei de Deus e que são usados
para defender a ideia de que Deus teria abolido a sua lei, e isso comprometeria essa ideia de continuar guardando o sábado. Mas nós já analisamos a maioria desses textos no estudo número 19 sobre a lei de Deus, que inclusive envolve a questão do quarto mandamento. Eu convido você, para se aprofundar nessa questão, voltar ao estudo 19 com bastante atenção. Agora, uma coisa importante de lembrarmos é de que quando a Bíblia usa a palavra sábado, essa palavra ela pode ter dois sentidos. Ou seja, existem na Bíblia dois tipos de sábado. Existe o sábado semanal, que é o sábado do quarto mandamento, né, o 7º dia da semana. Mas a Bíblia usa também a palavra sábado para se referir a alguns dias de festa. Festas religiosas que estavam relacionadas com os rituais do santuário. E essas festas eram tão significativas para o povo judeu, que Deus estabeleceu que nesses dias de festa ninguém deveria ter atividades, dedicar somente à festa religiosa. Por isso essas festas eram chamadas também de sábados. Isso está muito claro. Essa diferença entre o sábado semanal e o sábado, digamos assim, cerimonial, é muito clara. Está bem presente lá no livro de Levítico, capítulo 23. De maneira rápida, eu vou apresentar aqui quais são os sábados cerimoniais mencionados ali em Levítico 23. Versos 4 e 7, primeiro dia da festa dos pães asmos. Verso 8, último dia da festa dos pães asmos. Verso 21, o dia de Pentecostes. Versos 24 e 25, a festa das trombetas. Versos 27 e 28, o dia da expiação. Verso 35, primeiro dia da festa dos tabernáculos. Verso 36, último dia da festa dos tabernáculos. E no verso 38 é dito assim: além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, um conjunto aqui de vários sábados festivos, cerimoniais, que não eram necessariamente o 7º dia da semana, ocasionalmente caía no 7º dia, e nesse caso era chamado de o grande sábado, e a passagem diz, além dos sábados do Senhor. Uma diferença muito clara entre o sábado semanal e o sábado cerimonial. Eu preciso comentar ainda sobre um texto aparentemente difícil com relação à observância do sábado no Novo Testamento. Esse texto é Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aliás, você pode ler a partir do capítulo 3 e pelo capítulo 4, você vai ver muito presente essa ideia, né, de repouso e uma relação desse repouso com o sábado. Né? A palavra repouso, usada aqui, do grego sabatismos. Então, algumas pessoas leem esse texto dizendo, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, aí dizem, eu já entrei no descanso de Deus, eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, eu já vivo constantemente um sábado. Duas palavras importantes são usadas aqui nesse texto, repouso e descanso, como nós estamos vendo. Eu já falei, a palavra repouso é a tradução do grego sabatismos, que significa repouso sabático. A pergunta é, estaria essa passagem ensinando que o sábado do quarto mandamento não precisa mais ser observado? Veja, esse texto constitui uma exposição exortativa, uma aplicação homilética do Salmo 95, dos versos 7 a 11. Leia com calma, Salmo 95, de 7 a 11, e você vai ver que fica claro que os termos repouso e descanso aqui em Hebreus têm um sentido metafórico, representando a experiência da salvação em Cristo. Pode, inclusive, ter outro significado escatológico, ou seja, a recompensa final dos salvos. Não há como afirmar que esse repouso do povo de Deus cancela o mandamento para guardar o sábado. Finalmente, um último texto considerado polêmico sobre o sábado. Alguns afirmam que esse texto se refere ao domingo como dia do Senhor. Que texto é esse?
João, recebendo a visão do Apocalipse, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Isso aí foi um domingo. Quem falou que foi um domingo? Ele está falando o dia do Senhor. Em que dia João recebeu a visão do Apocalipse na ilha de Patmos? Teria sido no domingo? Veja, João escreveu o Evangelho poucos anos depois do Apocalipse. E no Evangelho ele se refere 2 vezes ao domingo e o chama de primeiro dia da semana. E em nenhuma dessas 2 menções existe a menor inferência de que esse, o primeiro dia, seja o dia do Senhor. Ao contrário disso, no Evangelho de Mateus, nós temos a seguinte declaração. Veja, Jesus dizendo: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. João fala, o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Jesus diz, o Filho do Homem, Jesus, é Senhor do sábado. Bem, eu espero que o nosso estudo de hoje não tenha sido cansativo, com tanta argumentação, tanta história, mas é que se trata de um assunto tão importante, que eu fiz questão de trazer pelo menos a base dos melhores argumentos, para não deixar nenhuma dúvida na sua mente, na sua cabeça e no seu coração. Eu sei que essa informação a respeito do sábado, a importância do sábado, de acordo com a Bíblia, ela talvez seja uma novidade para você. Talvez você seja um desses cristãos sinceros, que estão servindo a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, mas, quem sabe por uma falta de oportunidade ou de conhecimento, não vinha observando essa verdade da palavra de Deus. Eu não sei como é que você está se sentindo agora. Talvez você esteja se sentindo assustado, preocupado. É provável que você esteja com algumas dúvidas ainda. Você terá a oportunidade de rever tudo que foi falado aqui, voltar o vídeo, assistir tudo, conferir na Bíblia, conferir na história, nas referências bibliográficas. Mas uma coisa eu quero dizer para você. No momento em que o Espírito Santo ajudar você a entender esse assunto e você compreender que isso aqui, de fato, vem da palavra de Deus, eu convido que você tenha a coragem e a iniciativa de tomar a decisão certa ao lado de Deus. É por isso que eu quero dar um exemplo, um bom exemplo bíblico agora. O exemplo dado por Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele foi pressionado pelo sumo sacerdote diante do sinédrio para deixar de pregar a Jesus. Vejam as palavras de Pedro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Pense no sábado como um dia de bênçãos, um dia para a família, um dia para a adoração a Deus, um dia para fazer o bem ao próximo. Pense no sábado como sendo uma resposta de obediência a Deus. E se houver impedimentos em sua vida, lembre-se disso aqui. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sim, tudo isso deve ser feito nos outros dias da semana. Ajudar as pessoas, adorar a Deus, servir a Deus. Mas o sábado tem um significado especial, porque é no sábado que nós celebramos a criação, a redenção e a santificação em Cristo. Junto a ti, meu Deus, oh
A grande verdade do estudo de hoje é esta. O bondoso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado do 7º dia como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno reino de Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com o seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos sobre a mordomia cristã. Essa expressão significa o nosso dever na administração das bênçãos de Deus em nossa vida. Um tema importantíssimo, não perca.